Boa tarde, galerinha. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de serviços jurídicos. Hoje nós daremos continuidade ao nosso bate-papo sobre o assunto gestão da comunidade, poderes executivo, legislativo e judiciário. Galerinha, a gente já tinha começado a falar sobre esse assunto e hoje nós iremos retomar falando um pouquinho mais sobre esses poderes que fazem parte e que são eles que possibilitam que a democracia exista dentro do nosso país, tá bom? Demonstrar a divisão dos poderes no Brasil. Diferenciar as funções diretas e indiretas de cada um desses poderes. E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês, para a gente retomar o conhecimento do que nós tínhamos já conversado anteriormente, sobre a importância do poder legislativo. O poder legislativo, ele é o poder que existe no nosso país, que ele é responsável por elaborar as leis. Já o poder executivo, ele é o responsável por executar as políticas públicas. E o poder judiciário é o que julga os acordos com as leis criadas. Ele julga se realmente aquilo que foi proposto, aquilo que foi criado, está sendo realmente executado, tá bom? O Estado ele é formado pela união desses três poderes e a união desses três poderes é que possibilita que a democracia exista. Esses poderes, né, esse pensamento da divisão do Estado, ele foi desenvolvido pelo filósofo Montesquieu lá entre 1689 a 1755, baseados aí na obra O Espírito das Leis, tá? Pessoal, o poder executivo, para a gente entender melhor o que se fala sobre esse poder executivo, ele é destinado a executar, tá? Ele que executa, ele fiscaliza e gere as leis que foram criadas dentro do país. E ele é representado por grandes administradores. A nível municipal, nós temos os prefeitos, tá? Que são os administradores a nível do município. Nós temos a nível dos estados os governadores e a nível do país o presidente. O poder executivo não pode legislar, ou seja, ele não pode criar leis. Ele não tem esse poder, tá bom? Ele tem um poder de executar, de fiscalizar, mas de criar não é com ele, certo? O poder executivo não pode legislar, ou seja, criar leis, salvo, porque tudo tem uma exceção, salvo aí em situações bem específicas. Porém, ele possui o poder de vetar, tá? Poder de vetar ele tem. Então, por exemplo, um presidente, ele não pode criar lei, mas ele tem o poder de vetar a lei, certo? Se considerá-la contrária ao interesse público ou então ao inconstitucional. Tem também, né, essa atenção aqui do veto. Esse veto é a discordância do presidente da República com determinado projeto de lei aprovado pelas casas legislativas do Congresso Nacional, tá? Nós temos ainda falando sobre esse poder executivo, nós temos as medidas provisórias. São normas com força de lei editadas pelo presidente da República em situações de relevância e urgência, tá? Então, isso aqui ele pode fazer, né, o presidente, realizar medidas provisórias. Para essa medida provisória passar a ser lei, o presidente ele precisa lançar essa proposta e aí essa medida provisória ela precisa ser votada pela Câmara do Senado para que ela seja considerada como lei mesmo, tá bom? Já o poder legislativo, ele é o poder que se preocupa em elaborar, em criar. Então, esse poder aqui, ele já é diferente do executivo. Ele é que cria. Então, essas pessoas que fazem parte desse poder, elas são as pessoas que vão olhar para a população e vão enxergar quais leis precisam ser criadas. Eles precisam investigar os problemas da população
e de acordo com a investigação desses problemas, eles devem, peraí, nós precisamos criar uma lei para favorecer uma política pública voltada para a educação. Nós precisamos criar uma lei para poder melhorar uma política pública voltada para a parte da saúde. Então, essas pessoas são os responsáveis, tá, por criar as leis para que de todas as formas, a sociedade seja beneficiada. E quem são os nossos representantes para a criação das leis? Olha aí quem são eles. A nível de município, são os vereadores. Então, quando você tem um candidato, vereador, que você vota, você está votando em uma pessoa que vai estar te representando para criar leis para favorecer a sua população. Quando nós estamos falando a níveis de deputado estadual, nós estamos falando a nível de estado, deputados federais e senado a nível de país. Então, o poder legislativo, o foco dele também é fiscalizar se o executivo está funcionando nos conformes, tá bom? Olha aqui, galerinha, o outro poder, que é o poder judiciário. Esse aqui já é o terceiro poder e, como todos os outros, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel diante aí da construção da democracia de um país. Ele é responsável por julgar os crimes e avaliar se aquelas leis que foram criadas pelo poder legislativo estão acontecendo de uma forma correta, sempre com o intuito de obedecer à Constituição Federal ou inconstitucional. Essencialmente, o Poder Judiciário tem a função de aplicar a lei, julgar e interpretar os fatos e os conflitos, certo? Ele é representado pelos juízes e desembargadores, sendo o único dos três poderes que não é realizado uma eleição de uma forma democrática, tá? Pelo povo. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, tá? Da criação de leis, né? Nós temos uma lei que ela precisa ser criada, mas por enquanto que ela não foi criada, essas pessoas que precisam dessa lei acabam precisando utilizar uma outra, tá? Olhem aqui, como é o caso, no Brasil ainda não existe uma lei específica contra a homofobia. Então, essa lei é uma lei que precisa ser criada, aprovada e ela precisa entrar em vigor. Por enquanto que ela não é criada, as pessoas que acabam infelizmente passando por situações de homofobia, essas pessoas precisam ser asseguradas pela lei das condutas homofóbicas e transfóbicas. Elas são asseguradas através da lei 7.716/89, que é a lei contra o racismo, tá bom? A lei de racismo. Então, por isso, quando um indivíduo LGBTQIA+, é agredido por palavras ou fisicamente, por conta de sua orientação sexual, ele é protegido, ele é assegurado pelo artigo 20 da lei. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena de reclusão de 1 ou 3 anos e multa. Então, aqui, a gente percebe que essa lei, né, aqui a pessoa está assegurada, mas ainda não tem uma lei específica para esse tipo de crime, tá? E aí, galerinha, quando a gente está falando desses poderes, esses três poderes, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, nós estamos falando de três poderes que cada um possui as suas tarefas, que possui as suas missões, que possui os seus deveres perante a sociedade. Cada um deles não pode interferir no trabalho do outro. Um não pode interferir no trabalho do outro. Cada um tem o seu trabalho, que juntos se completam e permitem com que a sociedade, né,
viva e utilize aí, viva em uma democracia, tá bom? Porém, precisam ser realizadas algumas reflexões sobre a tal da democracia no nosso país, certo? E aí eu trouxe para vocês algumas reflexões sobre a democracia que a gente precisa realizar, tá? Gestão da comunidade, democracia, e a gente vai falar um pouco sobre essas reflexões. E a primeira delas, pessoal, que eu trouxe para vocês é essa daqui. Vamos analisar essa imagem. Essa imagem por si só, ela já fala muita coisa, tá? Ela já fala muita coisa. A dor da fome, certo? Essa reportagem foi feita em 2021. Onde aqui, pessoal, mostra um retrato de uma realidade, infelizmente, do nosso país. Um país que é uma das grandes potências de exportação de alimentos para todo o mundo. O Brasil é o responsável por alimentar muitos países. E, infelizmente, dentro de casa, né, acontece isso. A dor da fome. Existem muitas pessoas que no nosso país ainda passam por isso. E não é algo fictício, não, é algo real. Tá? A realidade brasileira tem sido caracterizada por grandes desigualdades. É caracterizada, sim, pela desigualdade, existe, sim, exclusão econômica, exclusão social, étnica, racial, cultural, decorrentes da ineficiência do Estado, que deixa as políticas públicas em segundo plano. Então, aqui, galerinha, essas tais de políticas públicas, elas são extremamente importantes para que a população ela viva em uma democracia. Ela tenha os mesmos deveres, tá? Como cidadão de um país, cidadãos de um país, porém, elas necessitam ter acesso aos mesmos direitos. Deveres, todo mundo precisa ter os mesmos, tá? Mas nós também precisamos ter os mesmos direitos. E aí, direito a quê? Direito à vida, qualidade de vida, pessoal. Direito à saúde, à educação, à habitação, à recreação, ambiente saudável. Essas qualidades, tá? Esses direitos, todos, são direitos de qualquer cidadão. De qualquer cidadão, certo? Direito aí à segurança pública, a trabalho, à diversidade religiosa. Percorre um caminho hostil e trabalhoso para ser conquistado em toda a sua plenitude. Então, o povo brasileiro passa por isso. Passa por esse caminho hostil para conseguir um dia conquistar esses direitos. Que são direitos, né? Porque o nome já diz, é direito. Todo cidadão tem direito de ter acesso a todas essas qualidades. E se existem populações que têm acesso e outras que não têm, é porque as políticas públicas criadas não estão favorecendo a todos. E a gente precisa ficar atento a essas realidades. Atento a essas realidades sobre a população, tá bom? E aí, pessoal, aqui tem também uma outra reportagem que fala, é uma reportagem da revista Veja, que foi realizada já há alguns anos atrás, tá? Onde fala também sobre a fome que é realidade, que já era realidade há muitos anos atrás e, infelizmente, até hoje é realidade em muitos locais do Brasil, muitas regiões. A Constituição Federal Brasileira, que foi criada em 1988, diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, né? Acabar com a pobreza. E a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e religiosas, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo
idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso aí é algo que está presente na Constituição brasileira. Então, se alguma dessas coisas ela for de alguma forma não realizada, tá? Não realizada, isso aqui está fazendo o quê? Isso aqui está sendo uma atitude que vai contra a Constituição Federal Brasileira, que é a nossa maior lei, tá bom? Como medir a efetividade dos poderes da República? Como é que a gente pode entender aí onde é que cada um desses poderes se enquadram e se encaixam na nossa realidade? E o que a gente deve esperar desses poderes, pessoal? Os poderes da República e as instituições, eles devem ser julgados pela maneira como protegem ou mineram a vida e a dignidade da pessoa. Outro ponto, se cuidam ou não das famílias e servem ao bem comum de toda a sociedade. Olha aí. Aqui nós temos também, pessoal, outro ponto muito importante que a gente precisa ficar ligadinho, né? Nós todos precisamos ficar ligadinhos no bem comum, a justiça e pátria. O bem comum é o conjunto de benefícios que são compartilhados por todos os membros de uma dada comunidade. O bem comum abrange a assistência dos bens necessários para o desenvolvimento da pessoa e a possibilidade real de todas as pessoas de ter acesso a tais bens. Deve acontecer a conciliação entre o bem comum e o bem particular por meio tanto da caridade quanto também da justiça. Precisamos cuidar do povo. Precisamos cuidar do povo. Todos nós temos também esse dever de cuidar do povo. O povo, a pessoa humana, deve ser o foco e o propósito de toda a vida econômica, social e política de um país. Então, se a vida econômica, social, política de um país, de um Estado democrático, não está sendo voltada para o povo, para o bem do povo, tem alguma coisa errada, tá? Porque o povo é o bem maior, porque o povo é o propósito, certo? Aqui nós temos, né, uma figura, uma foto que infelizmente ainda faz parte da realidade de muitas pessoas no nosso país. Muitas pessoas que se encontram em situações de miséria, que vivem uma situação de falta de saneamento básico, de falta de acesso à água potável, tá? Água, que é um bem maior que toda pessoa necessita para sobreviver. Então aqui, galerinha, a gente começa a observar que vai muito além do que simplesmente 3 poderes, tá? Eles impactam totalmente na vida da sociedade. As metas e os objetivos do Poder Executivo compreendem 3 campos associados: ao social, ao econômico e ao institucional. Então, o Poder Executivo ele tem que trabalhar, tá? Ele tem que compreender esses 3 campos: social, econômico e institucional. Aqui nós temos como se fosse uma espécie de fluxograma, onde a gente consegue resumir tudo aquilo que a gente conversou anteriormente sobre esses 3 poderes. O poder executivo, nós temos aqui como uma forma de definição: presidente, ministérios e secretarias, agências governamentais. Eles podem vetar leis e eles também indicam juízes para a Suprema Corte e concedem aí indultos, por exemplo. Já o Congresso, que é o poder legislativo, que é a Câmara dos Deputados, o Senado, eles servem o quê? Eles podem votar, por exemplo, para o impeachment, né? O impeachment de um presidente, por exemplo, só quem pode realizar isso é o poder legislativo. Pode derrubar vetos após votação e eles também podem analisar as indicações de juízes para a Suprema Corte.
E aqui nós temos o Poder Judiciário, que esse poder ele é da Suprema Corte, Tribunal Regional e juizados, onde ele pode declarar leis institucionais e ele pode declarar atos presidenciais inconstitucionais também. O Poder Executivo, como o nome já indica, é aquele que executa as leis e cuida da administração de todo o Estado, nos níveis tanto federal, estadual e municipal. O poder executivo, ele é responsável pela melhoria das condições de vida da população, tá? É uma grande responsabilidade, como alimentação, saúde, habitação, economias, né? Oportunidades econômicas de trabalho produtivo, assistência e proteção à maternidade. Tudo isso é de responsabilidade do Poder Executivo. Tá? Então, fiquem ligadinhos aonde vocês devem se recorrer. Responsáveis também pela melhoria das condições de vida da população, oferecendo serviços médicos, hospitalares, fornecimento de medicamentos e de defesa sanitária aí para a população. Também são responsáveis pelo combate do analfabetismo, tá? A ampliação das oportunidades educacionais, melhoria do ensino e um amparo financeiro a estudantes, certo? Tudo isso é de responsabilidade do Poder Executivo. Também aperfeiçoamento do sistema penitenciário, assistência social aos reclusos e também aos seus familiares. O acesso da população urbana e rural de baixo nível de renda a programas de habitação popular. Então, aqui a gente começa, vocês estão vendo, né, vários e vários exemplos de responsabilidades e do que se espera e do que você deve esperar, que deve cobrar do Poder Executivo, tá bom? Assistência ao trabalho, de forma a assegurar as condições de trabalho, dentro de padrões de segurança, de higiene, incentivo ao desenvolvimento cultural. Também nós temos as responsabilidades do Poder Executivo a nível do campo social, que são responsáveis aí pela melhoria das condições de vida da população, abrangendo alimentação, a saúde e a habitação, assistência e a proteção da maternidade, o oferecimento de serviços médicos e hospitalares. Nós temos também o combate ao analfabetismo, o aperfeiçoamento dos sistemas penitenciários, acesso à população urbana e rural. Então, vejam o quanto de responsabilidades o Poder Executivo possui perante a um Estado democrático. É responsável pela melhoria das condições de vida da população, abrangendo aí também as melhores condições de trabalho. É responsável também pelo combate ao desequilíbrio regional, tá? Aos desequilíbrios regionais, mediante a adoção de programas microrregionais. Combate aí ao estrangulamento referente à escassez cíclica de produtos agrícolas, em conexões com políticas de abastecimento e também a parte de comercialização. Apoio e assistência aos pequenos e médios agricultores e ao cooperativismo. Então, o cooperativismo que a gente conversou em aulas anteriores, aqui quem é o responsável por dar o apoio é o Poder Executivo. Ele que deve criar políticas públicas que, de alguma forma, impulsionem, né, o cooperativismo. Também o Poder Executivo tem uma responsabilidade no campo econômico. Tá? Defesa de fertilidade dos solos, ampliação do aprimoramento do seu uso econômico pela adoção de políticas de zoneamento agrícola, desenvolvimento de medidas pendentes a fortalecer e ampliar o setor industrial e de serviços da economia. Então, aqui, galerinha, ampliação também da infraestrutura de transportes, a criação de oportunidades amplas e diversificadas, voltadas aí para os talentos empresariais e para a economia, estímulo à pesquisa
capaz de gerar novos conhecimentos e novos meios de atuação técnica no sentido econômico. Então, aqui nós temos várias atividades que precisam ser olhadas, né, que precisam ter um olhar do Poder Executivo. Se vocês perceberem, são muitas coisas, são muitas atividades que é de responsabilidade do Poder Executivo, tá? São muitas atividades que, querendo ou não, estão diretamente ligadas à qualidade de vida das pessoas dentro de uma sociedade. Assistência técnica aos estados e municípios, possibilitando aí melhores serviços, ordem pública, segurança pública, prevenção e repressão e apuração de infrações penais, defesa civil e muitas outras atividades. Aqui, pessoal, nós temos agora o poder legislativo. O poder legislativo, ele também tem várias obrigações. Alguma delas é responsável por fazer, aprovar as leis, além de fiscalizar o poder executivo. Então, o poder legislativo, ele precisa ficar de olho no que o executivo está e não está fazendo. É ele que fiscaliza. Ele é representado pelos deputados federais e senadores do Congresso Nacional e pelos deputados estaduais das Assembleias Legislativas e também pelos vereadores da Câmara Municipal. O Poder Legislativo é quem se preocupa com a criação e a modificação de aplicações das leis. Além disso, ele é encarregado por sempre fiscalizar as ações realizadas pelo Poder Executivo de forma prática e quem toma conta das questões político-administrativas, financeiro-orçamentárias. Então, quando vocês escutarem falando sobre essa criação de leis, da modificação de leis, tomar conta das questões político-administrativas, financeiro-orçamentárias, é de responsabilidade do Poder Legislativo. E aí, se você fica se perguntando, mas quem é que fica de olho em tudo que o Executivo faz, se está ou não está sendo aplicado as leis, se estão ou não estão sendo realizadas as políticas públicas, é o Legislativo que fica de olho, tá bom? Ou seja, o legislativo, ele verifica como o governo está sendo administrado, mas também não se descuida do dinheiro público, sempre de olho se as contas e os relatórios apresentados estão de acordo com as normas. O poder legislativo também é dividido nos âmbitos tanto federal, estadual e municipal. E cada um deles deve prezar por valores como transparência, eficiência, legalidade, moralidade, impessoalidade. Ele precisa, né, ter muita atenção com relação a isso, certo? Ter transparência, ter eficiência, legalidade, moralidade, impessoalidade. Olha aí, aqui nós temos um resumão do que esses três poderes realizam. Olha aí. O executivo, o que faz? Dirige e administra o governo e representa o país, por exemplo, no exterior. É quem toma decisões sobre a economia, investimentos, construção, conservação de escolas, hospitais e estradas e muitas outras coisas. Quem exerce? É o presidente, os governadores de estado e os prefeitos. Já a nível legislativo, o que é feito? Vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do setor executivo. Tá? Quem exerce? Quem exerce são os senadores, deputados federais, tá? Os deputados estaduais e os vereadores. E o judiciário, o que faz? Ele aplica as leis, tá? Aplica essas leis, decidindo conflitos dos cidadãos entre si, entre os cidadãos e o Estado.
E quem exerce esses poderes são os juízes nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Então, aqui a gente consegue ter aí um resumão desses 3 poderes. E o quanto que, se eles trabalharem em conjunto, e se eles trabalharem com o foco principal, que é o povo, porque o objetivo desses 3 poderes existirem, não é briga de ego. O objetivo desses 3 poderes em um Estado democrático sempre é o povo, é o bem do povo. Então, tudo que eles fazem, o objetivo principal é melhorar a vida do povo, tá? Que é o bem maior de um Estado democrático, tá certo? E aí, galerinha, diante dessa aula, eu espero que vocês tenham, pelo menos conseguido refletir um pouco, conhecer um pouco mais também sobre esses 3 poderes e identificar a importância de cada um deles. E identificar também que o acesso à democracia é muito importante para que esses 3 poderes existam dentro de um Estado democrático, tá certo? Galerinha, a gente está finalizando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.